Irmãos, não é qualquer pessoa que tem a oportunidade de vir para a igreja, de receber a palavra, de sentir a presença do Senhor Jesus. Eu creio que nós, como muitas outras igrejas que hoje elas passam por uma dificuldade, muitas pessoas elas recebem graças, Deus trabalha na vida delas, mas elas não têm coragem de vir para a igreja, não têm coragem de fazer o sacrifício de vir para a igreja, de deixar futebol, né, irmão Luciano? De deixar uma novela, de deixar de assistir um jogo, né? E vir para a igreja receber uma bênção. Amém? Então, em Lucas é antes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas capítulo 14. Novo Testamento. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. Vamos fechar nossos olhos, vamos deixar o Espírito Santo penetrar em nós neste momento, sentir a presença dos seus anjos aqui nesta igreja. Creio que Jesus está muito feliz, muito contente com a nossa presença aqui nesta abençoada hora, porque através da sua palavra Ele enche nossos corações e abre nossos olhos espirituais. Senhor meu Deus, eu peço, Senhor, que nos abençoe, que através aqui da minha boca, Senhor, Teu Espírito fale nesta noite para todos nós, Senhor, que nós saiamos daqui desta igreja nesta noite cheios de graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui em Lucas capítulo 14, versículo 25, começa assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos as que vieram zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pode se sentar, irmãos. Nesta noite, nós podemos compreender que para servir ao Senhor Jesus, para ter as suas bênçãos no nosso dia a dia, para que possamos sentir realmente esta presença poderosa de Deus em nossas vidas, para que a nossa oração, quando nós vamos pedir algo para Deus, ela seja ouvida realmente naquele mesmo instante, nós temos que ter algumas coisas a fazer. Uma delas é ser servos do Senhor. E para isso, irmãos, a gente tem que renunciar. Muitas pessoas no mundo, elas não estão servindo a Deus hoje porque elas não tiveram a capacidade de renunciar ao mundo, às coisas do mundo. Amém? Muitas pessoas, elas vêm a conhecer a palavra de Deus, elas vêm em um determinado tempo, com
abrindo seus olhos espirituais. Mas mesmo nesse instante, acontece o seguinte: ele não tem coragem, ele não tem forças para renunciar ao mundo. Eu conheço muitos casos que esta renúncia envolve renunciar ao pai, à mãe, ao irmão, à irmã. O porquê, irmãos? Vou falar para vocês. No caso do marido e da mulher, às vezes o homem, ele quer ir para a igreja, ele quer se batizar, ele para de fumar, para de beber, ele larga as amizades do mundo. Só que ou a esposa faz tudo isso, para de fumar, para de beber, larga todas aquelas amizades que levavam ela para o mau caminho, só que chega em casa, o marido ou os filhos, né, eles não deixam essa pessoa continuar. Eu tenho casos que a pessoa não pode ouvir um hino na casa dela, não pode tocar um violão, não pode cultuar Deus na casa dele, porque a pessoa que está ali com ele, o esposo ou a esposa, fica ofendido. Então esta palavra hoje marque bem o seu coração. Para servir a Deus, nós temos que passar por guerras, por lutas. Para servir a Deus, irmãos, não é fácil. Eu também, eu tive que largar tudo da minha vida. Largar tudo. Minha esposa está de prova, mais de 15 vezes eu passei pela morte. Até que um dia eu falei, não, eu vou pegar, vou largar tudo no mundo para servir ao Senhor Jesus. E a partir deste dia, Deus começou a trabalhar abundantemente em minha vida. Começou a me dar sabedoria, começou a fazer coisas que as pessoas achavam que era impossível de acontecer na minha vida. Da mesma forma, vai acontecer com vocês. As pessoas que estão também me vendo pela internet, neste momento, que estão com dificuldades em servir ao Senhor Jesus. Dificuldades, principalmente na sua própria casa, ou lá no seu serviço, ou no meio dos seus amigos. Essa dificuldade não é só sua, meu. Essa dificuldade todos passam, todos passaram. Amém? A outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, quando fala, grandes multidões o acompanhavam, ele voltando-se lhe disse. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, muitas igrejas, a pessoa vai, eu estava vendo televisão hoje, passei no canal ali que tinha, eu gosto de assistir muito documentário, né, na TV a cabo. Nesse canal daí tinha ali uma igreja, tinha um monte de gente naquela igreja e recebendo bênçãos, bênçãos e bênçãos. Mas, a minha pergunta é, se eu prometer para vocês que a vida de vocês só vai ter bênçãos, só vai ter cura, só vai ter coisas boas, eu vou estar mentindo. Por quê? Porque aquele que não pega a sua cruz e anda, não é chamado discípulo ou filho de Deus. Amém? Então, irmãos, a primeira coisa aqui nesta noite, para você assumir uma posição de servo de Deus, de servo de Deus, de um discípulo de Deus, você tem que largar tudo, tudo que te prende às coisas do mundo. Amém? E dentro da sua casa, com seu esposo, com seu filho, com a sua esposa, você tem que ser uma luz ali dentro. Você tem que ser alguém que a pessoa veja uma transformação em você. Que a pessoa veja que depois que você começou a ler a palavra de Deus, depois que alguém apresentou Jesus Cristo para você, a sua vida se transformou. Você não é o mesmo, você não é a mesma. E uma das coisas que acontecem dentro da nossa casa é que as trevas não se dão com a luz. Aonde tem treva é sinal que não existe luz. Por exemplo, se a gente apaga aqui as luzes da igreja, nós vamos ficar no escuro, não vamos? É a ausência de luz. E quando alguém começa a servir ao Senhor Jesus, quando ele chega na sua casa, ou no seu serviço, no seu trabalho, vocês já repararam
percebendo que daí as coisas começam a ficar diferentes? A gente começa a incomodar as pessoas. Hã? A pessoa olha no rosto da gente, ela vê algo diferente. Fala assim, meu irmão, olha, o que está acontecendo na sua vida? Parece que hoje está diferente. Né? A pessoa vai ver uma mudança na sua vida. Amém? E ele diz aqui que quando alguém começa alguma coisa, ele tem que terminar. Não é verdade? Quando que o rei vai? Nesta época aqui, existiam os reis, ou como hoje existem os exércitos, né? Para um país começar uma guerra com outro país é difícil hoje, não é? Porque vai ter tudo, um cálculo, vai ter que ver, por exemplo, o Brasil não vai fazer guerra com os Estados Unidos, olha a potência que é, né? E assim por diante. E da mesma forma era nesse tempo. E Jesus fala assim, quando nós começamos algo, isso daqui ele está falando para quem é missionário, para quem é pastor, para quem quer seguir realmente Deus e levar a palavra de Deus. Ele tem que estudar, ver o campo que ele está entrando, porque a batalha é dura. Muitas vezes, irmãos, as pessoas começam a falar da gente, a falar assim, olha, aquele lá só quer tirar o dinheiro do outro, ou aquele lá só quer se aproveitar das pessoas, ou aquele lá, ele é um lobo, né? Ou quando a pessoa começa a largar as coisas do mundo, fala assim, ó, aquilo ali fez tudo de errado na vida, não é assim? Aprontou tudo, agora, né? E aí, virar um santinho, as pessoas não entendem o toque do Espírito Santo na vida da gente. É somente aquele que sentiu o toque do Espírito Santo, ele vai entender isso que nós passamos. Maravilhoso é quando você recebe uma oração, meu irmão. Quando a gente recebe uma oração, um homem ou mulher de Deus ora para você ali, e a sua vida começa a mudar, começa a se transformar, eu costumo dizer que a vida começa a virar da cabeça para baixo. Que as coisas não vão ser mais as mesmas. E quando eu vou orar para alguém, eu já fico pensando, aquela pessoa vai ter a vida transformada, aquela pessoa vai ter a vida mudada, aquela pessoa não vai ser a mesma. Tem uma pessoa que ela pediu oração, só que ela quer que eu ore para ela semana que vem. E eu já sei, por quê? Tudo, como o irmão Luciano falou aqui na palavra que ele leu, tudo tem o tempo de Deus, irmãos. Até a pessoa receber essa oração. Sabia? Porque quando um servo de Deus, um ungido de Deus ora para você, você tem a certeza que a sua vida vai se transformar, a sua vida vai mudar, a sua vida não vai ser a mesma. No mínimo, você vai ter uma visão espiritual diferente. Você vai ver que as coisas que você estava fazendo não eram certas, não estavam conforme as condições que Deus quer. E a pessoa daí vai ter aquele entendimento. Será que eu continuo fazendo as coisas erradas? Ou será que realmente eu vou ter forças para mudar a minha vida? E é o que está falando nessa palavra hoje. O serviço de Cristo exige abnegação. Exige, quando a gente vai servir a Deus, quando a gente vai transformar a nossa vida para Deus, irmãos, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita coisa. Mas eu creio que depois que você recebe essa oração, que você recebe a unção de Deus na sua vida, o seu câncer vai curar, o serviço vai vir, os problemas que estavam ali entre o casal vai acabar. Amém, irmãos? Aquela casa que você pretendia ter, realmente Deus vai abrir as portas e você vai ter aquela casa ou aquele carro. Só que você tem que abrir mão de muitas coisas. Você tem que abrir mão muitas vezes daquelas amizades do mundo. Imagina, para mim eu fumava, eu bebia também. Eu fumava acho que 3 carteiras de cigarro por dia, né? Fumava 3 carteiras de cigarro por dia.
Então, aqueles amigos que eu tinha, que fumavam, que bebiam, desapareceram. Eu não fui mais, não teve condições mais de ter as mesmas amizades. Mas glória a Deus que Deus me deu muitas outras coisas maravilhosas. Eu não estou dizendo que a gente tem que se afastar das pessoas, mas automaticamente quando a gente começa a receber as bênçãos de Deus, que o Espírito Santo vai purificando a vida da gente, vai limpando, irmãos. É igual água de faxina, é igual um sabão em pó. A vida da gente vai limpando, as coisas erradas vão saindo da vida da gente. Amém? A gente não aceita mais as coisas erradas na vida da gente quando a gente recebe esta bênção que é conhecer o Evangelho. Então, irmãos, a partir desta noite, vocês podem colocar no coração de vocês. Vocês receberam este Evangelho. Vocês estão recebendo essas bênçãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que as coisas de Deus, quando começam a penetrar no coração da pessoa, a pessoa começa a sofrer. Só que esse sofrimento vai passar. Eu atendo muitas pessoas pelo Facebook, irmãos, pela internet. Há um mês atrás eu comecei a atender uma senhora e ela estava passando por crises no seu casamento, uma pessoa lá de São Paulo. E graças a Deus, semana passada ela se libertou. Amém? Se libertou totalmente daquilo, aquelas coisas erradas que ela estava fazendo. Agradeceu, né? Enormemente a mim, as orações. E quando eu comecei a trabalhar pela internet, no Facebook, né? E a gente começou a orar para as pessoas, eu comecei a ver a vida das pessoas se transformando, irmãos. E eu comecei a ver o poder de Deus. O poder de Deus não tem limite. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus, recebe a oração, a vida dela começa a se transformar. Amém? No começo é difícil, mas você tenha certeza que essa provação que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã, isso daí vai acabar. E você vai ver as bênçãos de Deus caindo sobre a sua vida. No trabalho, no serviço, na sua vida conjugal, na sua casa. Aquela paz que não existia antes. A diferença muito grande que eu vejo nas pessoas que estão no mundo e as pessoas que servem a Deus é paz. A paz de espírito. A gente pode passar por provas, provações, a gente pode passar por diversas coisas, mas essa paz que Deus nos dá, ela é longínqua, ela não acaba. Amém? Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra hoje, que vocês saiam daqui dessa igreja, que as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que elas fiquem na casa delas com esta palavra. Que elas recebam com abnegação a palavra de Deus. Que elas tenham em seus corações essa certeza que as provas vão vir. As coisas, vocês vão ter que deixar as coisas do mundo. E Deus vai dar força para vocês deixar essas coisas. Deus vai estar com vocês. Deus vai colocar no mínimo aí 2 anjos ao redor de cada um de vocês, para que esses anjos, eles protejam vocês, para que as forças, que eu falo, as forças de Satanás, não cheguem até vocês. Porque a diferença é muito grande, irmãos, de quem está com Deus, de quem conheceu Deus, essa força especial, amém? Que não é um remédio que vai trazer, não é um médico, não é um remédio, não é nada, é somente Deus. E agora, nesse momento, eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Pode vir. Não precisa ter vergonha. Aquelas pessoas que também estão nos acompanhando pela internet, pelos nossos vídeos, que recebam também esta bênção. Nicolas, Isabel, pode se levantar. Senhor meu Deus, com o poder a mim instituído, Senhor. Pelas minhas mãos, Senhor, passe essa unção especial
para estes irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles sintam, Senhor, esta unção especial agora na vida deles. Eles, Senhor, que saíram da casa deles, Senhor, que escolheram vir aqui, Senhor, para esta igreja, Senhor. Vai abençoando eles grandemente, vai dando esta paz de espírito para eles neste momento, Senhor Deus. Vai cobrindo eles com o teu sangue, Senhor Jesus. Vai revestindo eles com uma fé tremenda agora, meu Deus. Vai colocando 2 anjos ao redor de cada uma destas pessoas que estão aqui, para que quando elas saírem daqui desta igreja, Satanás não tenha nenhuma força na vida delas. Que elas tenham, Senhor, realmente, Senhor, o entendimento da Tua palavra desta noite. Que elas guardem esta palavra, Senhor, no coração e na mente delas, Senhor. Que ali na casa delas, Senhor, no serviço, Senhor, delas, aonde elas forem, Senhor, elas sejam luz, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.